Olá, tudo bem? Eu sou Miranda, acadêmica de Pedagogia e coordenadora do CIESBRA. Hoje, vamos fazer uma breve revisão das apostilas 1 a 5 e correção do exercício de fixação de educação física. Então, prepare-se e vamos começar! Questão 1. O que é a dança? Alternativa A. A dança é uma expressão ativista que usa o corpo como instrumento. Assim como o pintor utiliza pincéis e tela para criar seus quadros, o bailarino serve-se do corpo. Alternativa B. A dança é uma expressão linguística que usa o corpo como instrumento. Assim como o pintor utiliza pincéis e tela para criar seus quadros, o bailarino serve-se do corpo. E na alternativa C, a dança é uma expressão artística que usa o corpo como instrumento. Assim como o pintor utiliza dos pincéis e telas para criar seus quadros, o bailarino serve-se do corpo. Dentre essas três alternativas, nós temos três palavras que se diferenciam. Temos expressão ativista, linguística e artística. Tendo a conclusão de que a dança é uma expressão artística, a resposta correta é a C. Questão 2. Sobre a dança primitiva, é correto dizer, alternativa A, aquela que surge de maneira orquestrada e é praticada por uma comunidade. Geralmente é uma dança usada para celebrar um ritual específico com colheitas ou a chegada de uma estação do ano. Alternativa B, é aquela que surge de maneira espontânea e é praticada por uma comunidade. Geralmente é uma dança usada para celebrar um ritual específico, como as colheitas ou a chegada de uma estação do ano. Alternativa C, é aquela que surge de maneira espontânea e é praticada pela nobreza. Geralmente é uma dança usada para celebrar um ritual específico, como as colheitas ou a chegada de uma estação do ano. Aqui nós também temos três palavras que se diferenciam. Dentre elas podemos destacar que a dança primitiva é aquela que surge de maneira espontânea. Questão 3. Onde surgiram as danças milenares? Alternativa A. Nas civilizações antigas indianas ou a mesopotâmica, a dança tinha um caráter sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. Alternativa B. Nas civilizações antigas egípcia ou a mesopotâmica, a dança tinha um caráter sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. Ou alternativa C. Nas civilizações antigas egípcia ou a mesopotâmica, a dança tinha um caráter sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. Temos alguns erros em questão às civilizações antigas, certo? Então, nessa questão, podemos destacar que nas civilizações antigas egípcia ou a mesopotâmica, a dança tinha um caráter sagrado, sendo a resposta C. Questão 4. Em que século surgiu a dança moderna? Alternativa A, século XX, alternativa B, século XIX ou alternativa C, século 30. A dança moderna é uma modalidade que surgiu no século XX, tendo em vista que a resposta correta é a letra A. Questão 5. Qual o período que compreende a dança contemporânea? Alternativa A. Denomina-se a dança contemporânea toda aquela criada a partir da década de 50 do século XX. Alternativa B. Denomina-se dança contemporânea toda aquela criada a partir da década de 40 do século XX. E alternativa C. Denomina-se dança contemporânea toda aquela criada a partir da década de 60 do século XX. Na questão 5, a alternativa correta é a letra C. Questão 6. O que vem a ser ginástica competitiva? Alternativa A. A ginástica competitiva que entram em competições como as Olimpíadas, além de não trabalhar com a estrutura física através de movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade, também exercitam a mente dos praticantes, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. Alternativa B. A ginástica competitiva que entra em competições como as Olimpíadas, além de trabalhar com a estrutura física através de movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade, também exercitam a mente dos praticantes, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. Alternativa C, a ginástica competitiva, que entra em competições como as Olimpíadas, além de trabalhar com a estrutura física através de movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade, também exercitam as mentes dos espectadores, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. Dentre essas três alternativas, podemos compreender que a ginástica competitiva exercita a mente dos praticantes, tendo em vista que a resposta correta é a letra B.
Questão 7. Cite as 5 modalidades de ginástica competitiva. Alternativa A: acrobática, aeróbica, artística, rítmica e trampolim. Alternativa B: cromática, aeróbica, artística, rítmica e de trampolim. E alternativa C: acrobática, aeróbica, artística, marítima e de trampolim. As 5 modalidades de ginástica competitiva são ginástica acrobática, aeróbica, artística, rítmica e de trampolim. Portanto, a resposta correta é a letra A. Questão 8. Qual a origem da ginástica? Alternativa A: a ginástica remonta à Grécia Antiga, porque os gregos tinham o hábito de praticar vários exercícios como forma de cultuar o corpo e como preparação. Alternativa B: a ginástica remonta ao Egito Antigo, porque os egípcios tinham o hábito de praticar vários exercícios como forma de cultuar o corpo e como preparação militar. E a alternativa C: a ginástica remonta à Grécia Antiga, porque os gregos não tinham o hábito de praticar vários exercícios como forma de cultuar o corpo e como preparação militar. A ginástica, ela vem e tem origem na Grécia Antiga, e os gregos eles tinham sim o hábito de praticar vários exercícios como forma de cultuar o corpo e como preparação militar. Sendo assim, a resposta correta é a letra A. Questão 9. Onde e quando surgiu a primeira escola de ginástica? Aqui nós temos 3 alternativas. Alternativa A: impulsionada pelos alemães em 1911. Alternativa B: impulsionada pelos alemães em 1811. E alternativa C: impulsionada pelos italianos em 1811. É importante lembrar que a primeira escola de ginástica surgiu na era moderna e a ginástica foi fortemente impulsionada pelos alemães em 1811, com o objetivo de dar treinamento físico aos jovens. A primeira escola de ginástica ela foi ao ar livre, foi fundada pelo alemão Johann Friedrich de 1778 a 1852. A resposta correta é a letra B. Questão 10. O que é a luta? Alternativa A: são meios encontrados para combater um oponente, para se defender ou para praticar esporte. Alternativa B: são meios encontrados para se unir a um oponente, para se defender ou para praticar esporte. E alternativa C: são meios encontrados para combater um adepto, para se defender ou para praticar esporte. A luta são meios encontrados para combater um oponente, para se defender ou para praticar esporte. Então, a resposta correta é a letra A. Quanto às artes marciais, é correto afirmar que: letra A: a luta tinha como objetivo de levar entretenimento e prazer. A prática de lutas não era a real necessidade para se defender e proteger seus bens, suas terras, sua família e até mesmo da sua honra. Letra B: a luta tinha como objetivo de levar entretenimento e prazer, assim como a prática de lutas era real a necessidade de se defender e proteger seus bens, suas terras, sua família e até mesmo a sua honra. E a alternativa C: a luta tinha como objetivo de levar entretenimento, muito menos prazer. A sua prática era a real necessidade de se defender e proteger seus bens, suas terras, sua família e até mesmo sua honra. A luta não tinha o objetivo de levar o prazer. A resposta correta é a letra C. Questão 12. O que são jogos e brincadeiras? Alternativa A: são atividades lúdicas que cumprem a importante função de desenvolver diversas habilidades motoras, sociais, emocionais, etc. Alternativa B: são atividades sérias que cumprem a importante função de desenvolver diversas habilidades motoras, sociais, emocionais, etc. Alternativa C: são atividades lúdicas, que não cumprem a importante função de desenvolver diversas habilidades motoras, sociais, emocionais, etc. Jogos e brincadeiras são atividades lúdicas que cumprem a importante função de desenvolver diversas habilidades motoras, sociais, emocionais, etc. Portanto, a resposta correta é a letra A.
Qual a diferença existente entre jogos e brincadeiras? Letra A. Os jogos possuem regras bem estabelecidas e obrigatórias desde o início de sua prática. Já nas brincadeiras, as regras são mais fluidas, podem ser facultativas ou se construírem ao longo do brincar. Alternativa B. Os jogos não possuem regras bem estabelecidas e obrigatórias desde o início da sua prática. Já nas brincadeiras, as regras são mais fluidas, podem ser facultativas ou se construírem ao longo do brincar. Alternativa C. Os jogos possuem regras bem estabelecidas e obrigatórias desde o início de sua prática. Já nas brincadeiras, as regras não são mais fluidas, pois não podem ser facultativas ou se construírem ao longo do brincar. A resposta correta é a letra A. Questão 14. Quais os tipos de jogos? Alternativa A. Os jogos podem ser aumentativos ou diminutivos. Cada modo possui determinadas habilidades a serem desenvolvidas. Alternativa B. Os jogos podem ser competitivos ou cooperativos. Cada modo possui determinadas habilidades a serem desenvolvidas. Ou, alternativa C, os jogos podem ser competitivos ou cooperativos. Cada modo possui as mesmas habilidades a serem envolvidas. Nessa questão, a resposta correta é a letra B. Podem ser competitivos ou cooperativos e cada modo possui determinadas habilidades a serem desenvolvidas. Questão 15. Qual a função da brincadeira? Alternativa A. A brincadeira possui uma extensão menor que os jogos, assim, jogar é também brincar. Ainda que na brincadeira possa não haver uma centralidade, mas sim na ludicidade da atividade a ser desenvolvida. Alternativa B. A brincadeira possui uma extensão maior que os jogos, assim, jogar também é brincar. Ainda que na brincadeira possa não haver uma centralidade nas regras, mas na ludicidade da atividade a ser desenvolvida. Alternativa C. A brincadeira possui uma extensão maior que os jogos, assim jogar não é brincar. Ainda que na brincadeira possa não haver uma centralidade nas regras, mas sim na ludicidade da atividade a ser desenvolvida, tendo em vista que a resposta correta é a letra B. Questão 16. Cite 4 tipos de brincadeiras. Alternativa A. Piques, quente ou frio, queimada, morto-vivo, força. Alternativa B. Piques, galinha pintadinha, queimada, morto-vivo e forca. Alternativa C. Piques, quente ou frio, queimada, morto-vivo e forca. A resposta correta é a alternativa C. Piques, quente ou frio, queimada, morto-vivo e forca. Questão 17. Quando foi criado o Ministério do Esporte no Brasil? Alternativa A. Em 31 de dezembro de 1998, cria-se o Ministério do Esporte e Turismo, ainda por Fernando Henrique Cardoso. Alternativa B. Em 31 de dezembro de 1988, cria-se o Ministério do Esporte e Turismo, ainda por Fernando Henrique de Cardoso. E alternativa C, em 31 de dezembro de 1978, cria-se o Ministério do Esporte e Turismo, ainda por Fernando Henrique Cardoso. Nessa questão, nós temos 3 anos diferentes: 1998, 1988 e 1978. A resposta é a letra B. Em 31 de dezembro de 1988. Questão 18. Quando surgiu o futebol? Alternativa A. Historiadores relatam que o futebol surgiu no Brasil através dos marinheiros de navios ingleses, holandeses e franceses que na segunda metade do século XX vinham em nosso país. Alternativa. Historiadores relatam que o futebol surgiu no Brasil através dos marinheiros de navio ingleses, holandeses e franceses que na segunda metade do século X vinham em nosso país. E alternativa C, historiadores relatam que o futebol surgiu no Brasil através dos marinheiros de navios ingleses, holandeses e franceses que na segunda metade do século XIX vinham em nosso país. A resposta correta é a letra C. Pronto, chegamos ao fim da revisão do exercício de fixação. Não esqueça que a nossa avaliação final será baseada nestas questões. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp de número 92 9346 9179, opção 2.
Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau!